Pessoal, vamos hoje abordar na disciplina de tecnologia das construções, fundações rasas. Bom, primeiramente é importante a gente definir, que fundações é um conjunto de elementos estruturais destinados a transmitir ao terreno as cargas da edificação. Para uma boa escolha da fundação, nós precisamos saber as características do solo através da sondagem. Essa aula nós já abordamos na semana passada. Saber as características dos elementos estruturais que formam as fundações, o tipo de... qual é a característica de uma sapata, qual é a característica de um bloco de fundação, de uma estaca. É preciso entender sobre isso. O porte da edificação, a solicitação, se é uma casa térrea. Eu tenho uma solicitação muito diferente de um edifício, O processo construtivo, a forma que eu vou executar essa edificação é importante também. Por exemplo, se eu tiver uma edificação de sistema construtivo convencional, ou seja, de alvenaria, de pilar e vigas, é diferente de um sistema construtivo de uma edificação, por exemplo, de wood frame, que é uma solicitação bem mais leve do que o sistema construtivo convencional. Eu preciso ter a informação de construções vizinhas, se as construções vizinhas usaram fundações profundas ou rasas, é bom saber isso. A complexidade e o custo da fundação também pode influenciar. Por exemplo, se eu escolher aí uma edificação com estaca pré-fabricada, eu terei condições de adquirir essa estaca pré-fabricada de uma forma fácil, Ou até mesmo se eu for utilizar uma estaca metálica, existem indústrias que fornecem essa estaca metálica para a minha região, então é importante eu saber essa complexidade dos custos, ok? E é óbvio estar a par, e atento a todas as prerrogativas de projeto e execução de fundações através da norma NBR 6120, ok? Bom, nós basicamente temos tipos e características de fundações, as fundações diretas e as fundações indiretas. Bom, as diretas é aquela onde a carga transmitida no solo ela está diretamente recebendo pressões da carga diretamente no solo nas primeiras camadas, ok? As fundações indiretas, além da carga de ponta que nós temos aqui, na ponta da estaca, as transmissões também se dão pela lateral da estaca, através do contato da adesão ao longo do furo, ok? Então, não só a ponta, mas também nas laterais, o que não acontece na fundação direta, que é o contato direto com o solo na ponta da fundação, da sapata. Aqui é importante a gente lembrar da disciplina de resistência dos materiais, onde eu tenho tensão igual a força sobre área, quanto maior for a área, menor vai ser o esforço no solo, Então, quanto maior eu tenho a área de contato da sapata com o solo, menor
os esforços aplicados no solo. Ok? Bom, com relação a fundações diretas, é importante a gente entender que para que eu possa, um dos critérios para que eu possa escolher a fundação direta, ou seja, não precisar de estacas, essa condição. Eu ter elevadas resistências de SPT, né, nas primeiras camadas. Observe neste gráfico de sondagem que a uma profundidade de menos de 3,5 metros, mais ou menos, eu já tenho SPT de elevadíssimos, acima de 30 newtons aqui. Então, observe que a resistência é muito elevada. Então, nessa situação, nas primeiras camadas, eu posso já usar a sondagem, eu posso usar a fundação do tipo direto, ok? Bom, vou falar um pouco sobre as fundações indiretas. São sempre profundas em função da forma de transmissão de carga para o solo na ponta, ou, como eu disse, também pelas laterais. Tá? Ela é profunda, como vocês podem ver aqui no esquema, um tubulão sendo executado e a sua base sendo alargada. Então aqui nós vamos nos atentar hoje a fundações superficiais, diretas e mais especificamente sobre sapatas e radieres. E vamos falar também um pouco sobre blocos de fundação. Bom, o processo construtivo, né, de fundação direta seria essa sequência: a escavação executada a céu aberto, né, e eu faço a escavação das valas para a construção da fundação. Então eu tenho um esquema aqui de uma máquina retroescavadeira fazendo a escavação, mas essa escavação pode ser feita manualmente também, se o solo assim permitir. Depois eu vou promover o acerto das valas, essa sim, não com a máquina, e sim com um ou mais funcionários, para acertar as valas nas dimensões necessárias para a nossa fundação, né? Se eu tiver, por exemplo, uma sapata de 1 por 1, a máquina não vai conseguir fazer exatamente 1 por 1, aí o funcionário vai e acerta essa dimensão da sapata, por exemplo. Aqui tem um esquema de uma terceira etapa, que é o rompedor mecânico, tirando o excesso de estaca nesse caso aqui, deve ser um bloco de fundação. Nós não vamos abordar isso hoje, porque é um assunto a ser abordado nas fundações profundas, ok? Depois é feita a compactação da vala. Nesse caso aqui está usando um esquema, um equipamento pneumático, tá? E aí é feita a compactação da vala. E por fim é colocado um lastro de concreto magro. A quantidade de cimento é bem pequena, né? Vocês podem ver aqui. 150 quilos dá 3 sacos por metro cúbico, então é um traço bem fraquinho, mas a ideia desse lastro de concreto é fazer com que o concreto principal não entre em contato com o solo. Alguns autores defendem a não usar o lastro de concreto, e sim um lastro de brita, ou seja, só uma camada de brita, para que o concreto não entre 100% em contato com o solo. Tá?
Eu tenho que tomar cuidado que se existem formigueiras ou raízes de árvores que podem depois promover danos à estrutura. Os formigueiros porque eles promovem, constroem muitos túneis. Além de eu perder o concreto nesses túneis, eu posso fazer com que esses túneis, se forem muito grandes, o concreto ele pode sofrer danos na hora da aplicação da carga, porque o túnel ele vai romper, né? Ele desmorona e aí faz o esforço que a gente não gostaria que tivesse na fundação. E, ao mesmo tempo, e as raízes de árvore também, que podem, com o crescimento da árvore, promover o aumento da raiz e provocar danos à fundação. Então, eu preciso eliminar esses dois pontos importantes para não promover danos à nossa fundação. E na sequência de execução eu tenho o seguinte: depois que eu promovi o acerto da vala e coloquei a camada de concreto magro no fundo da vala, eu venho com uma camada impermeabilizante. Essa função é evitar que a fundação, que suba a umidade pela fundação. Tem um exemplo, uma figura mais à frente aí que vai mostrar isso. E aí, assim, eu coloco a armadura e, por fim, a concretagem. Ok? Então, eu tenho aqui o esquema do funcionário apiolando, né, o fundo da vala, né? Então ele estava compactando o fundo da vala, acertando. Depois ele coloca o concreto magro, ele coloca a armadura e por fim é feita a forma e a concretagem. Ok? Depois que eu fiz tudo isso, se o concreto estiver já seco, eu posso reaterrar a fundação. Bom, eu tenho aqui uma outra verificação que eu posso fazer nesse momento como engenheiro, é verificar a locação do centro dos blocos, né, através de linhas colocadas no gabarito. É muito importante essa etapa porque uma fundação locada errado pode fazer com que as cargas não atuem de forma como previsto no projeto. Tá? Eu tenho que observar a cota do fundo da vala, porque senão eu posso promover até uma concretagem de um bloco de fundação maior do que o necessário ou até menor. E, óbvio, ter a vala limpa. Só posso jogar aqui concreto. Não, já vi casos em que a vala estava suja de terra e foi concretada dessa forma. Não podemos permitir isso. Okay? Outro cuidado que eu devo ter é, quando eu tiver um terreno em declive ou aclive, a fundação deve ser feita em degraus e nunca ser concretada nessa forma, porque se você concreta nessa forma, na primeira aplicação de carga, eu posso posso promover o escorregamento da fundação. E fazendo ela em degrau, eu não corro esse risco, porque aí a carga vai ser aplicada e não haverá escorregamento na fundação, ok? Isso é muito importante também. Bom, os tipos de fundação direta são as sapatas, o bloco de fundação e o radier, ok? Vamos falar de uma por uma. A sua sequência de execução da sapata é a mesma do que a gente já falou ali anteriormente, né? Aqui eu tenho o esquema da sapata, né? Eu posso ter uma sapata isolada,
Uma sapata de divisa, observe que ela não tem ela não tem uma parte, né, porque essa parte está na divisa. Normalmente é recomendado que se faça uma mão francesa, algumas, algumas pessoas chamam isso de um braço de alavanca preso em uma outra sapata para dividir o esforço, ou o próprio calculista pode fazer. Vou pegar aqui um exemplo de uma. Então, aqui, ó, eu tenho uma miniatura de um bloco de fundação, uma sapata, né? Uma sapata. É uma sapata isolada. A sapata de divisa, essa coluna vai estar aqui, né? Então, ela atua diferente. E tem a sapata corrida, que ao longo do trecho, né, a sapata vai estar dando sustentação à parede. Aqui eu tenho um esquema de uma sapata isolada, né? O radier é uma laje de concreto armada executada sobre o solo, é uma peça inteiriça de alta rigidez, né? Tem característica monolítica, minimiza o máximo de recalques diferenciais. Aquele recalque que a gente abordou nas aulas de patologia, a gente aborda muito isso. Recalque diferencial é um afundamento diferente de uma sapata para outra. Ou seja, uma sapata afundou mais do que a outra, né? No caso do radier, isso é quase impossível, porque é uma peça monolítica, funciona mais ou menos como uma lava no solo. Okay? O radier pode ser indicado para solos moles, porque como a área de contato é muito grande, o solo mole não vai ter tanto, não vai trazer tanto prejuízo para a edificação. Eu tenho aqui um exemplo de um radier, um radier bem estruturado, tá? Provavelmente é um edifício isso aqui. Okay? E aqui, novamente, a laje do radier já concretada. Ok? Bom, a sequência de execução da sapata e do radier é a mesma que a gente já mencionou lá atrás. Ok? Bom, é isso aí, pessoal. Os slides agora vão abordar os exercícios TCPO, que a gente vai tratar em uma nova oportunidade. Ok? Grande abraço para vocês.